O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro aqui em Salvador, uma vitória importantíssima no Barradão, onde sempre é difícil conquistar 3 pontos. Normalmente eu gravo esse vídeo para vocês ainda no estádio, mas ontem a situação foi um tanto quanto caótica. A gente foi terminar já o nosso pós-jogo no Jornada 2 horas depois, o estádio já todo apagado, começou a cair o mundo logo depois que a gente encerrou a transmissão ali. Então, assim, realmente não tinha como continuar, né? Então, até chegar ao hotel, enfim, não vou jogar no hotel com calma, é bom para refletir um pouco mais, pegar uma coisa ou outra ali, um detalhe ou outro que às vezes passa batido, para gravar essa análise para vocês aqui, como sempre também com informações. O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, apesar de Renato Gaúcho, e eu vou explicar para vocês por que eu estou abrindo o vídeo desta maneira. E aí vai ter uma galera que vai concordar, vai ter talvez uma galera que vai discordar, mas evidentemente isso faz parte. O mais importante, o mais relevante é a vitória, claro, os 3 pontos. Eu falei antes do jogo e às vezes a gente fala assim, muita gente acha que tá falando por falar, porque quando sai ali a lista de relacionados, jogadores que vieram aqui para Salvador, a possibilidade de entrar com o time todo reserva de novo, e aí todo mundo está falando, esquece, jogo aí já era, né? Como agora virou moda, né? Pula anúncio, esquece, o jogo aí, vitória aqui, aproveitamento que o Fluminense tem, com o time reserva de novo, menos 3 pontos ou outra derrota no campeonato. Muita gente estava encarando o jogo assim, eu falei, cara, esse time que está aqui, se fizer um jogo correto, se tiver dedicação, se tiver igualar os caras na raça, na vibração, tem como ganhar o jogo, porque o Fluminense tem jogadores qualificados. E aí o Renato, aconteceu, e o Renato escalou um time com mais titulares até do que a gente imaginava, do que eu imaginava, pelo menos, né? Colocando o Hércules, o Guga, no caso, agora sem Samuel Xavier, os 2 atacantes, o Canóbio, o Serna, além do Fábio, você tinha praticamente ali meio time titular. Então ele fez um mistão, né? Mesclou, e o jogo caminhou num primeiro momento a favor do Fluminense. Quando acontece a expulsão do jogador Vitória ainda no primeiro tempo, 2 faltas indiscutíveis, e o Fluminense depois acaba chegando ao gol, um belíssimo gol de Hércules, fala, agora não tem jeito, os caras estão numa tensão absurda, zona de rebaixamento, 1 a menos, já perdendo de 1-0, essa tensão vai passar para o campo, a pressão está toda em cima deles, enfim, está tudo favorável. E aí, eis que esse árbitro Candançã, horroroso esse Matheus Candançã, é um absurdo esse cara continuar apitando jogo após jogo, jogo atrás de jogo, e prejudicando o Fluminense em praticamente todas as partidas. É um negócio repetitivo. Eu entendo que no lance do Igor Rabelo, eu entendo quem fala que ele poderia ter sido mais prudente, que ele poderia ter evitado. Gente, eu até entendo, mas pelo amor de Deus, isso é futebol, é lance de jogo. Assim, o Kaiser tá olhando o tempo todo a movimentação do Igor Rabelo. E o Igor Rabelo tá olhando só a bola. Há um choque normal de jogo, ele tá com o braço, ele é muito mais alto, o braço dele tá na altura do rosto do Kaiser, ele não faz nenhum movimento para dar um tapa no rosto, uma cotovelada, nada do tipo. Tem um movimento normal de jogo. Ele chegando para tentar cabecear a bola. E o cara vai lá e expulsa. De maneira, assim, inacreditável. É uma porcaria esse árbitro. Ele é horroroso. Ele não tem nível, não tem condições de apitar um jogo de Série A. E ele segue apitando. Daqui a pouco tá apitando o jogo do Fluminense de novo. Tá? Pois bem, expulsou o Igor Rabelo. Ali já teve uma quebra. Na verdade, o Fluminense, ele já não estava naquele momento atacando tanto o Vitória, mas também não estava levando sufoco. Enfim, com a expulsão, o Renato, obviamente, no intervalo, já próximo ali do fim do primeiro tempo, ia ter que mexer. E, na verdade, antes da expulsão do Igor Rabelo, o Renato ele tirou o Lima, porque levou uma pancada, teve que sair, e colocou, vejam só, Lescano em campo. Acredite se quiser. E não contente, ou não satisfeito, ou para agradar uma grande parte da torcida, resolveu colocar o Lavega também. Os 2. Aí vamos lá, eu vou chegar lá. Surpreendeu, os 2 entrando juntos, surpreendeu demais. Com o Keno e o Santi Moreno no banco. O Renato coloca os 2. Beleza. Vai para o intervalo, com o Igor Rabelo expulso, tem que tirar um.
E aí ele escolhe o Lescano. Pô, sacanagem com o cara, não sei o quê, todo mundo reclamando, pá. O Renato tinha que escolher ou o meia ou um dos atacantes. Aí, para mim, já tá o grande erro que o Renato comete. O grande erro no jogo, na minha opinião. Ele tira o Lescano, que era o meia, que estava participando. Assim, eram alguns minutos ali interessantes dele em campo. Parecia que tinha conseguido entrar no jogo, né? Arriscando alguns passes, com uma dinâmica. Prometia uma atuação ok, é a sensação que eu tinha. Ele resolve tirar logo o Lescano. Quando ele tira o Lescano, ele fica com apenas dois jogadores no meio, com um espaço enorme territorial para cobrir, e os dois já mais desgastados, mais cansados. E mantém 3 atacantes, principalmente o Germancano, que já não estava jogando bem, apesar de que ele colocou uma bola na trave, uma pena, quase fez o gol, que já não estava jogando bem, fica sem função. Porque, obviamente, o Fluminense passou a ter muita dificuldade para sair de trás, porque não tinha ninguém no meio que pudesse pegar essa bola, conduzir essa bola, levar essa bola para o ataque. As saídas eram... Teve uma hora que forçou muito no Lavega, e o Lavega não estava levando vantagem nesse embate físico. Ele estava perdendo algumas bolas ali. Então não estava favorecendo. E quase sempre o Fluminense estava saindo pela esquerda. Então ficou um espaço enorme no meio de campo, onde o Vitória, com isso, conseguiu fazer volume e empurrar o Fluminense para trás. Por que não? Por que o Renato não tirou um atacante? Ah, mas ia colocar o time para trás. Não é questão de colocar o time para trás. A questão é você não ter um buraco enorme no meio de campo para preencher com 2 jogadores mais desgastados. Você vai ter mais um cara para fazer um arraste. Aliás, ele tirando o Cano, ele teria 2 homens de velocidade. E aí ele dá a justificativa do Renato, que ele dá na coletiva, que foi a pergunta que eu fiz a ele. Para ficar mais fácil, eu vou deixar aqui a pergunta com a resposta que eu fiz a ele. Renato Vitor Lessa, boa noite, Jornada Capital 1902. Hoje, você tinha falado do Lescano lá em Buenos Aires, né, da questão de por que ele não jogava, você falou de precisava de ritmo de jogo, o Lavega mais ainda, porque você entendeu que hoje seria uma boa oportunidade para os dois, inclusive juntos em campo, mas quando tem a expulsão, e aí você tem que tirar um jogador de frente, a minha leitura naquele momento fosse que você fosse tirar um atacante, um dos atacantes, e você tirou o Lescano. Eu senti que ficou um espaço muito grande no meio de campo para 2 jogadores que já estavam mais desgastados e 3 atacantes sem a bola chegar lá na frente, porque o Fluminense estava com dificuldade para sair de trás. Eu queria entender o que você pensou para tirar um meio em vez de um atacante naquele momento ali, inclusive um centroavante que estava lá, que era o Cano no caso. Bom, eu acabei de falar aqui para o teu colega, mas vamos lá, vou repetir algumas partes da pergunta dele. Em primeiro lugar, não podia ficar com 2 jogadores, o campo ficou maior, com 10 homens, 2 jogadores sem o ritmo de jogo, porque eu ia ter que fazer mais trocas. Eu estava jogando já com o Canóbio, que jogou o tempo todo na Argentina. Eu estava com o Guga, que jogou praticamente quase todo o tempo na Argentina. Eu estava com o Hércules, que jogou o tempo todo na Argentina. Então essas coisas você tem que pensar. Eu sou pago para pensar. Então estou te dando essa explicação que essas coisas você não enxergam. E eu sou pago para enxergar. E além do mais, no momento que eu tiro o Lescano, que poderia fazer a substituição que você falou, mas tirando um atacante, eu pensei diferente. Eu vou tirar o Lescano, vou ter 2 jogadores velozes pelo lado, porque vai ter espaço para o nosso contra-ataque, para a gente jogar, para a gente também dar trabalho para a defesa do Vitória. No momento que eu tiro um atacante, eu estou chamando o adversário para dentro de mim. E eu estava com 2 jogadores muito técnicos no meio, que era o Hércules e o Otávio, e eles estavam bem no jogo. E a gente tinha um escape pelos lados. Então, no momento que eu tiro, perdi um homem no meio? Sim, perdi um homem no meio, mas em compensação tinha mais um jogador no ataque. Então o treinador tem que pensar em tudo, e até porque dessa forma nós estivemos bem, nos defendemos bem, porque os 2 laterais do Vitória apoiam bastante, e eu tinha que ter esses meus atacantes para acompanhar eles. Então deu certo, podia ter dado errado, mas deu certo. Acho que o mais importante de tudo foi que a gente conquistou, volto a repetir, 3 pontos importantíssimos fora de casa, voltamos a vencer. É sempre muito difícil jogar e ganhar fora de casa, principalmente numa situação que se encontra o Vitória, e pelo que aconteceu na partida, e ter uma equipe totalmente modificada, é sempre muito difícil. Então não é fácil, não é fácil. Nós pegamos, por exemplo, o Vitória, que descansou a semana toda. Jogo contra o Fortaleza no último sábado, nós jogamos terça-feira na Argentina, descansei alguns jogadores, trouxe alguns para cá. O Fluminense disputa 3 competições, e os jogadores são seres humanos. E eu fui jogador, eu sei o que eles passam.
por isso que eu tenho esse cuidado todo com eles, procuro dar oportunidades para todo mundo, justamente para isso, mexer no grupo, dar oportunidades justamente por isso. Se eu colocar sempre um time, sempre os mesmos jogadores em campo, não vou ganhar, vou cansar o time e vou perder os jogos, e vou perder os jogadores. Então, se o Fluminense está avançando em 3 competições, é porque o trabalho está bom. É porque eu tenho um grupo muito bom e os jogadores têm me dado a resposta que eu quero. Então, assim, tem um lado bom aí. Que finalmente o Renato respondeu uma pergunta tática ali, de maneira objetiva. Não vê que com aquele lenga-lenga daquelas respostas prontas que podem servir para qualquer uma. Ele respondeu. Ele deu a justificativa tática dele pela mudança. Então, isso, pelo menos isso, né, é um ponto positivo. Eu discordo? Discordo. Assim como imagino que muita gente também vai discordar. Ele dá a explicação dele, o entendimento dele é de que ele precisava de 2 homens pelo lado para marcar os laterais deles, que subia muito. Os dois subiam muito. Mas ok, então poderia manter o Lavega, o Canóbio, só que ele poderia ter tirado o Cano, que era o centroavante que estava sem função, já estava cansado e já não estava lá, não estava bem no jogo. Então tira o Cano, mantém ali o Lescano, você vai ter mais um cara no meio, você tem 2 homens pelos lados que vão marcar os laterais e quando tiver oportunidade vão subir, vai dar profundidade, vai ter o contra-ataque e você não deixa o meio tão vazio. Para mim era uma substituição óbvia. E acho que ele errou e deu muita sorte dessa vez. Porque o Vitória começou a ter volume, começou a chegar na área, começou a finalizar, o Fábio fez defesas importantíssimas, com bola batendo na trave e tudo. Eu vi a hora e falei, cara, vai acabar empatando o jogo. Não empatou porque a gente tem um goleiro gigante, que é um craque da posição, e que o Vitória também, convenhamos, é um time limitado, não por acaso está nessa situação. Senão a chance de empatar ali era enorme. Então, dessa vez, eu acho que o Renato... Não é que o Renato chamou o time para trás, mas ele fez uma substituição, uma alteração, uma mudança, uma substituição que acabou encurralando o time lá atrás, porque não tinha um meio para sair. Tinha o desafogo, mas os pontas também, o Lavega, eles estavam bem marcados. Porque estava fácil, tinha gente sobrando atrás na defesa do Vitória para fazer essa marcação. Então o Fluminense ficou sem ter como sair. E tinha, de novo, aquele espaço inteiro no meio de campo para cobrir. E aí o Renato ele usa uma outra justificativa em tirar o Lescano, é que ele ia ficar com 2 jogadores sem ritmo em campo. Ele não estava com um a menos, né? Os 2 times, né? Cada um teve um jogador expulso. Ele diz que ele tira o Lescano porque senão ele ficaria com 2 caras que estão com pouco ritmo de jogo em campo. Mas ele coloca os 2 de uma vez só, que estão com pouco ritmo num jogo que estava pegado pra caramba. Ele mesmo falou, o jogo no primeiro tempo estava pegado. Então, cara, assim, eu realmente não consigo entender a coerência, né, nessa história. Aí fica o Keno, que já entrou em alguns jogos, o Santos Moreira já entrou em alguns jogos, aí eles não entram. Veja bem, não estou reclamando da entrada do Lescano. Eu vou falar deles, do Lescano e do Lavega, não estou reclamando. Mas só estou dizendo que as justificativas, elas não batem para mim. Então ele pegou os 2 que estão sem ritmo, colocou os 2 de uma vez só. Aí, os 2 entrando com o decorrer da partida, estavam mais descansados. Ele alega que tira o Lescano, não, está sem ritmo, tem que tirar um deles. E aí fica o Cano cansado em campo sem função. Enfim, o Renato errou pra caramba para mim. Foi uma vitória que veio, de novo, apesar dele, por isso, a zaga do Fluminense deixou finalizar muitas bolas na área. Eu não gostei da atuação do Ignácio, do Igor Abel nem se fala, foi expulso, do Manuel que entra depois. O Fluminense perdeu muitas disputas na área, né, e poderia ter complicado mais esse jogo. Mas eu vou destacar aqui pontos positivos. Acho que o Lavega entrou bem. E, pô, vamos lá, tem gente que falou, o cara com 1 lance, 2 lances, tá vendo? Por isso que não joga. Essa é a loucura que a gente vive, cara. Essa é a loucura do futebol que a gente vive. O cara tá um tempão sem entrar em campo. Aí todo mundo acha o quê? Que ele vai entrar arrebentando? Vai entrar colocando o jogo no bolso? E, pô, e ainda assim, meteu um golaço. Que, infelizmente, se ele tivesse segurado um pouquinho mais, ele ia receber essa bola em condição legal e teria feito um golaço. Ele fez, foi anulado. Mas fez. É um jogador que, fisicamente, ainda precisa evoluir nesse embate. Ele tem um pouco de dificuldade no embate físico ali. Mas que voltou para marcar, deu opção, participou do jogo. E reparem só, no gol, vou ver se eu consigo colocar para vocês, no gol do Hércules,
golaço por sinal, tapa lindo do Hércules, coisa espetacular. Ele dá um passe muito inteligente, o antepenúltimo passe, se não me engano. Se livrando da bola rápido, se livrando no bom sentido, tocando pro Hércules, e isso faz a jogada andar. Ele está participou da jogada do gol. E tentou jogar, foi para frente, assim, não foi nada espetacular, mas serviu para mostrar, para provar que não fazia o menor sentido esses jogadores não terem tido oportunidade em nenhum momento. Não estou falando que eles têm que ser titular ou teriam que jogar o tempo todo, mas não justifica o fato deles não terem entrado em campo em nenhum momento durante tanto tempo. E aí eu digo até mais sobre o Lescano, que não teve oportunidade porque foi erradamente substituído. Mas também participou ali do jogo, enfim, me deixou uma impressão positiva de que ele pode acrescentar, de que ele pode ajudar, de que quando quiser escalar um armador que não tiver o Acosta, não tem que obrigatoriamente ser o Lima. Pode ser o Lescano, por que não? Quando um ponta não estiver bem ou estiver desfalcado, o Lavega pode ter uma oportunidade. Os caras só vão poder mostrar alguma coisa se eles entrarem em campo. É isso para que a gente possa avaliar. Então, me deixou uma impressão positiva num todo, dos dois. E também outro jogador que eu queria citar aqui, Otávio, voltando de lesão, uma lesão grave. Desde que voltou, os jogos que participou foi bem e hoje fez mais uma boa partida. Cansou no final, aí começou a sentir, a deixar a marcação mais frouxa, normal. Mas é um cara maduro, inteligente, que consegue conduzir, dominar bem o setor dele, distribui o jogo, dá uma qualidade interessante na série de bola. E eu falei, esse cara em forma ele pode ajudar. Tinham pegado uma certa implicância com ele, com muito pouco tempo de clube e de time ainda. Meio sem fundamento. E agora já voltou e esquece, o Bernal está atrás dele. Está atrás dele. Na minha visão hoje, acho que para o Renato também está bem claro isso. O cara que ele comanda bem o setor dele, ele orienta os companheiros, ele tem tranquilidade para sair com a bola. Então foi uma partida bem interessante do Otávio também. Acho que merece uma análise à parte aqui. E tem outros jogadores que eu vou citar aqui também, mas num outro vídeo. Creio que o jogo em si esteve longe de ser espetacular mais uma vez. É um time que pode e deve jogar mais. Só que às vezes a gente cobra o jogador porque o jogador erra mesmo, o jogador faz besteira, entra dormindo em campo. Ontem eu acho que nem foi o caso. O Fluminense conseguiu competir bem no primeiro tempo e no segundo tempo sofre um pouco, porque, outra coisa, já está no automático. Dá 30 e poucos minutos, vai para trás. Já baixa um pouco as linhas. Era normal que o Vitória fizesse uma pressão, perdendo em casa, desesperado, zona de rebaixamento, natural, era normal. Mas sempre acontece, já está meio que automatizado. O movimento de passou dos 30 minutos, vamos segurar o resultado. E aí, numa dessa, acaba acontecendo o que aconteceu já em vários outros jogos. Mas depois, até que no final, nos contra-ataques, o Fluminense conseguiu até assustar, inclusive fez esse gol do Lavega. Então, acho que, de um modo geral, é um resultado que tem que ser muito valorizado. Né? Não foi um jogo perfeito. Mais uma vez, o Renato errou e cometeu um erro significativo dentro do jogo, mas que dessa vez passou impune. E que bom, 3 pontos importantíssimos dentro do Campeonato Brasileiro. A gente vai daqui agora voltar para o Rio de Janeiro, porque terça-feira já tem a decisão no Maracanã contra o Lanús, mas ao longo do dia voltamos com mais informação e mais conteúdo aqui no canal do Leste. Deixe seu like aí, tá? Não esquece não, seu like, se inscreve no canal, seu comentário também é muito importante. Tamo junto.